Paz a todos, bem-vindos a mais um Acorda Brasil aqui no canal do Tio Louco para falar sobre o absurdo, o golpe dessa facção criminosa que se chama Congresso Nacional, os deputados federais em Brasília, que na calada da noite, na madrugada, deturparam as 10 medidas contra a corrupção em medidas a favor da corrupção, numa votação aí, infelizmente histórica e criminosa, com uma agenda própria, focada nos próprios interesses escusos desses políticos corruptos e contra a vontade e os interesses do povo brasileiro. Mas deixa eu explicar melhor o que aconteceu. Assim como a lei de ficha limpa de origem popular, a lei de 10 medidas contra a corrupção, que tinha mais de 200 artigos, que veio do povo, ok? Através de movimentos democráticos, ela passou primeiro por um processo de maturação para fazer um relatório, para que esse relatório fosse votado. Esse processo de maturação das 10 medidas contra a corrupção foi discutido, debatido durante 4 meses. 4 meses com vários deputados federais, vários políticos, juristas, advogados, pessoas ligadas ao poder judiciário, promotores, Ministério Público, a Polícia Federal, enfim, vários órgãos da sociedade e democráticos participaram dessa discussão em como fazer as 10 medidas contra a corrupção da melhor maneira aqui no Brasil, usando até como base leis que já funcionam na União Europeia, por exemplo. E aí discutiram e tal, foram de 10, foram para 18, caíram para 16, depois acho que chegaram a 14 ou 12, algo assim. E aprovaram um texto que não era o melhor, mas era o texto que era possível ser aprovado ali na comissão do relatório antes que ele fosse para votação na Câmara. Ok? Beleza. Muita gente lamentou, como eu, já fiz um vídeo falando aqui no canal, lamentando que não foi aquela vitória, não foi aquele texto na íntegra, que foi discutido durante 4 meses, tiraram algumas coisas para poder ser votado, mas era um avanço. Esse texto chegou depois de 4 meses de trabalho no Congresso e simplesmente nessa madrugada de segunda para hoje, terça-feira, na calada da noite, políticos que não gostam de trabalhar, diga-se de passagem, políticos que começam a trabalhar na segunda e terminam a trabalhar na quarta, trabalham 3 dias por semana apenas. Não existe trabalho quinta e sexta em Brasília, nem pensar, Às vezes nem segunda. O cara chega na terça, trabalha a quarta e vai embora, Enfim, eles resolveram trabalhar, porque era do interesse deles. Quando é do interesse do Brasil, eles não trabalham. Mas quando é do interesse deles, eles viram até a noite, E aí, pegaram as 10 medidas contra a corrupção, fizeram 2 partes aí, o processo ontem. Primeiro, eles votaram rápido, em bloco, sem ser nominal, aprovação do texto, com unanimidade, dizendo sim, a maioria, quase unânime, quase. Mas não fiquem felizes, eles aprovaram o texto porque depois eles começaram a votar emendas ao texto, que chamam de destaques, que deturparam totalmente as 10 medidas contra a corrupção. Das 10 medidas, sobraram 4 e essas 4 ainda foram deturpadas. Eles simplesmente transformaram as 10 medidas contra a corrupção a favor da corrupção. Houve quase nenhum avanço. Os temas principais foram tirados ou deturpados. Você, por exemplo, não vai ter mais, não vai conseguir mais pegar dinheiro de volta roubado do crime, de político criminoso. Crimes vão prescrever, mesmo que a pessoa esteja foragida, por exemplo.
Mas o mais importante que eles mudaram e deturparam foi duas coisas. Tinha um projeto, um fator ali nas 10 medidas que incentivava as pessoas a denunciarem corrupção. E se a denúncia fosse julgada, se a denúncia passasse pelo juiz, por um processo, e a pessoa poderia receber até uma porcentagem de recompensa. Se realmente houvesse corrupção, fosse julgado e condenado, a pessoa receberia uma porcentagem. Eles tiraram, né? Outra coisa que eles não aceitaram: transformar o crime de corrupção como crime hediondo. Agora precisa de 10 mil salários mínimos para ser crime hediondo. Tipo, para a corrupção ser considerada crime hediondo, tem que ser roubado 10 mil salários mínimos, ou seja, 8 milhões e 800 por aí mil reais. 8 milhões e 800. 10 mil salários mínimos. Quer dizer, você pode roubar 1 milhão, que não é crime hediondo, né? 500 mil reais do dinheiro do povo, para eles é fichinha. Para ser considerado crime hediondo tem que ser 8 milhões. Então agora os caras vão roubar 8 milhões. Porque 8 milhões e 800 é crime hediondo, tudo bem, então vamos roubar 8 milhões. Absurdo, né? Deram várias desculpas, que aquela dona de casa que fraudasse um ano, não sei o que, ia ser considerada criminosa hedionda, sabe? Deram várias desculpas. Foi não vou dizer espetáculo, né? Mas foi uma vergonhosa, um show de horrores, melhor dizendo. Foi um show de horrores, o cinismo, tá? Desses políticos aqui que estão comemorando aqui nessa foto no final, deles terem conseguido deturpar as 10 medidas. E o principal foi que eles aprovaram, foi um destaque que foi acrescentado, que persegue e pune juízes e promotores públicos. Isso é um ataque direto à Lava Jato, para eles poderem ir atrás do Sérgio Moro, de promotores da Polícia Federal, da Lava Jato, investigadores da Lava Jato, promotores do Ministério Público, quer dizer, e juízes como Sérgio Moro ou aqueles do Rio que prenderam políticos. É isso. Isso é o principal. A verdade é que eles retaliaram o poder judiciário que começou a prender políticos. Isso é a realidade. O relator das 10 medidas foi vaiado. Ele subiu umas 3 vezes para poder falar a favor das 10 medidas contra a corrupção e foi vaiado. Sabe, um show de arrogância. Eu fiquei até umas 2h30 da manhã e acordei hoje às 6h30 da manhã. Sem conseguir dormir direito, puto com tudo isso. Eu fiquei acompanhando até as 2h30 da madrugada, depois não consegui mais. Porque era um show de horrores. Políticos arrogantes, dizendo, não, porque o povo não sabe nem o que votou, as 10 medidas veio do povo, mas se você perguntar para qualquer cidadão se é a favor da corrupção, ele vai dizer que sim, vai assinar lá, mas ele nem sabe o que está assinando. Eu tenho que votar com as minhas convicções. Quer dizer, ou seja, foda-se o que o povo está querendo. O político falando que ia votar na convicção dele. A convicção dele é sair impune do crime. Entendam, gente. A Odebrecht está assinando um acordo, protocolando um acordo junto do Poder Judiciário para poder delatar mais de 200 políticos envolvidos em corrupção. Mais de 200. Eu aposto que Renan Calheiros, Michel Temer e muitos outros aí que ainda estão impunes estão nessas delações. Aposto. Além da Dilma e tantos outros. E a maioria desses congressistas aqui que receberam dinheiro. Mais de 200. Eles estão apavorados com a Lava Jato, com as delações da Odebrecht e do Marcelo Odebrecht, o chefe da Odebrecht. Estão apavorados. Que são mais de 200 políticos citados. A Polícia Federal ia começar a prender todo mundo. Então eles votaram isso aqui a toque de caixa, que na verdade tem a mão do Renan Calheiros ali, porque isso aqui já é o início da lei de abuso de autoridade do Renan Calheiros, que queria fazer exatamente isso.
punir o judiciário, juízes e promotores. E foda-se o que o povo quer. Foda-se. Foi um espetáculo de horror, um absurdo que aconteceu. Deturparam e votaram a favor do crime. Isso é crime organizado. Na boa, tem que fechar a porra do Congresso Nacional. Aproveita, passa e fecha o Supremo também, que acabou autorizando aí o aborto até 3 meses. Ontem foi um dia terrível. Teve a tragédia lá do time chapecoense. Foi aceito o aborto pelo Supremo Tribunal Federal até 3 meses. E o Congresso deturpa as 10 medidas contra a corrupção a favor da corrupção, fazendo um verdadeiro show de horrores num crime organizado no Congresso. Fecha a porra do Congresso. Dia 4 vai ter aí uma manifestação popular. A gente tem que entrar e quebrar tudo, para ver se os militares tomam uma atitude para fazer uma intervenção. Porque todos os poderes estão comprometidos. Todos. Que nem aconteceu na Itália, com a Operação Mãos Limpas, para acabar com a corrupção na Itália, que os legisladores começaram a legislar em causa própria. Está acontecendo aqui no Brasil, eles fazendo leis para poder sair impunes do próprio crime. Eles só não colocaram anistia ao Caixa 2 por causa da pressão popular e porque o Temer, não vão fazer isso não, senão vai dar merda. Vão invadir tudo aqui, vão acabar com a palhaçada. O povo vai invadir, vai acabar com a palhaçada. Eles só não fizeram isso por causa do acordo com o Temer. Mas o Temer não fez isso porque quer o fim da corrupção. O Temer fez isso porque não quer acabar com o governo dele. Porque sabe que nas redes sociais o pessoal estava falando para invadir o Congresso e acabar com a palhaçada. Mas fudeu, já não tem volta. Isso aqui abre um precedente de uma crise institucional, é uma guerra entre o poder legislativo e o judiciário, que estava começando a prender político. Eu quero ver qual vai ser a reação do judiciário, mas o que eu quero ver mesmo é no dia 4 agora de dezembro, uma reação do povo invadindo tudo. Fechando o Congresso, acabando com o Supremo Tribunal Federal colocado por políticos e não juízes concursados de carreira, que estão protegendo esses criminosos aqui, travestidos de políticos. Fecha a porra do Congresso. Quebra tudo, bota pra fuder. Chega de palhaçada. A verdade é essa. Se o brasileiro não tomar uma atitude, se a gente não acabar com essa palhaçada, se a gente não obrigar o exército a intervir, não vai acontecer nada. A porra, agora eu vou falar, eu não queria acreditar nisso não. Várias pessoas me falaram, não, o general Vilas Boas, responsável pelas Forças Armadas, ele é muito conivente, não vai fazer nada. Eu não queria acreditar, mas agora eu tô começando a acreditar que essa porra desse general Vilas Boas, desculpe, é um banana, que só quer ficar lá tranquilo, cuidando da instituição dele, recebendo o salário dele e não arrumando problema pra ele. É isso. Você está pensando no povo brasileiro, general Vilas Boas? Eu duvido. Porque já teve mais que motivo suficiente para provar que os 3 poderes estão comprometidos. O executivo rouba, o legislativo cria leis para proteger criminosos e o judiciário protege todos eles. Quantos processos contra Renan Calheiros estão lá no Supremo Tribunal Federal e eles não fazem nada? O Supremo Tribunal está prendendo político? Quem está prendendo político é juiz de primeira instância como Sérgio Moro e outros, junto da Polícia Federal, que tem todo o apoio da nação brasileira. E por isso que eles estão retaliando contra juízes e promotores. E deturparam totalmente as 10 medidas contra a corrupção. Tem que acabar com essa palhaçada. A porra do exército não vai fazer nada por causa do general Banana Vilas Boas. E é o povo que tem que tomar atitude. O Brasil é nosso. O poder emana do povo, para o povo e pelo povo. O Brasil é nosso e não deles. Nossa vontade tem que ser soberana. É o governo que tem que ter meu povo e não o povo que tem que ter meu governo. Acorda, Brasil!